Olá pessoal, pela filosofia nossa de cada dia, em mais um momento muito importante de reflexão com todos vocês, com todas vocês, sempre lembrando que é importante, é sempre fundamental que nós tenhamos essa postura de reflexividade em relação à nossa sociedade, às nossas instituições, às nossas tradições normativo-culturais comuns e, obviamente, em torno à nossa própria vida. Eu sempre lembro que as crises sociais, elas são ao mesmo tempo crises de intersubjetividade, crises institucionais e, obviamente, crises psicológicas, crises de subjetividade. E, nesse sentido, a perspectiva da reflexividade, do autocontrole, da autocorreção, da transformação, acaba sendo muito fundamental para que nós consigamos estabilizarmos-nos ao longo do tempo, tanto em nível institucional e intersubjetivo, quanto no nível propriamente subjetivo, ok? Eu quero refletir com vocês hoje acerca de lições sobre ética, e em particular sobre a nossa nona lição sobre ética, que eu intitulei aqui de desintegração social, ok? Quero lembrar, em primeiro lugar, em relação a isso, algo que eu venho dizendo ao longo dessas nossas lições sobre ética, que é o fato de que a relação sociabilidade e subjetivação, intersubjetividade, subjetividade, comunidade, indivíduo, é uma relação marcada, como diz o nosso filósofo norte-americano John Rawls, por uma identidade e por um conflito de interesses. Identidade no sentido de que nós fazemos parte de uma comunidade humana em termos simbólico-materiais, e de que nos socializamos e, obviamente, nos subjetivamos porque nos socializamos exatamente dentro dessas tradições comuns compartilhadas, e inclusive seja nesse aspecto normativo simbólico que eu chamei a atenção, seja no que se refere a questões propriamente práticas, materiais, digamos assim. Nós estamos, por exemplo, no mesmo território, nós estamos, mais uma vez, compartilhando de tradições comuns. Então, essa é a identidade de interesses, mas também a sociabilidade, a relação sociabilidade-subjetividade, intersubjetividade, subjetividade, é marcada por um conflito de interesses, mais uma vez aludindo ao filósofo norte-americano John Rawls. E em que sentido o conflito de interesses? Porque nós estamos disputando recursos em comum, que em geral são recursos escassos, nós estamos disputando posições de poder, seja no âmbito social, seja no âmbito institucional, que também em vários aspectos são escassos, ou que, na medida em que são centralizadas e monopolizadas por sujeitos, grupos específicos, lhes conferem status ao longo do tempo, lhes conferem primazia em relação a outros sujeitos, a outros grupos sociopolíticos, a outros interesses sociais. Por isso que nós vemos exatamente essa disputa permanente, essa insociável sociabilidade humana, que aliás foi o tema da lição de número 8, em torno às instituições, em torno aos valores, às normas, às práticas e aos recursos públicos, aos recursos comuns próprios, no caso, a uma comunidade humana, uma sociabilidade humana no espaço e no tempo. Inclusive, se nós pensarmos em termos internacionais, em termos globais, estes mesmos conflitos por recursos, por posições de poder, por alianças, são absolutamente básicos da própria questão internacional. Então, vocês vejam que a própria questão internacional e a questão nacional, ou comunitária, ou social, tem exatamente essa condição paritária, essa perspectiva similar de atuação, e às vezes são mutuamente, na verdade, provavelmente sempre são mutuamente relacionadas, ok? Vejam aqui que a desintegração social, ela se dá, como eu venho dizendo, nesse eixo da intersubjetividade e da subjetividade, e então, no que diz respeito a essa identidade e a esse conflito de interesses, ok? Aliás, a desintegração social pode colocar em xeque, inclusive, esta identidade de interesses na medida em que os conflitos em torno à posse, à distribuição dos recursos sociais acabam tendo uma primazia que não encontra resolução institucional, que não encontra acordo e no caso, mais uma vez, também resolução social. E nesse sentido, na medida em que o conflito é indefinido e cada vez mais consistente, coloca em xeque essa identidade de interesses e então os poderes, as instituições, as práticas e os valores comuns. O que nós vamos entender aqui por desintegração social? Em primeiro lugar, lembro que todas as sociedades estão ameaçadas por processos disruptivos, por possibilidade de destruição, seja do exterior para o interior, seja desde dentro de si mesmas. E aqui, então, em termos de
autodestruição, ok? As nossas sociedades, qualquer sociedade, portanto, sofre, enfrenta permanentemente o perigo de desintegração, ok? E isso nós vamos perceber tanto nas nossas sociedades, vamos pensar aqui na nossa democracia, que tem efeitos regressivos e disruptivos muito fortes e constantes ao longo do tempo, ao ponto de nós termos uma tendência regressiva da nossa sociedade, do nosso Estado democrático de direito, que demarca a sua constituição ao longo do tempo e, de modo mais específico, o seu período republicano, okay? O que é muito grave. Mas todas as sociedades, como eu venho dizendo, as de hoje como as de ontem, inclusive aquelas que já nem existem mais e que nós aprendemos por meio da história, da sua história de emergência, consolidação e desintegração ao longo do tempo, todas as sociedades, como eu disse, enfrentam o desafio permanente da desintegração, ou desde fora para dentro, ou, no nosso caso aqui, em primeiro lugar, desde dentro. Então, desde fora, se nós pensarmos na sociabilidade hoje, apenas um comentário avulso, nós temos exatamente uma ordem internacional de direito que procura evitar, e aliás que é consequência das grandes guerras mundiais que nós temos e dos processos de descolonização, nós temos então uma ordem internacional que procura evitar processos de desintegração em sentido amplo, seja entre países, seja em termos de emergência de movimentos, de grupos fascistas e totalitários no contexto de cada sociedade. Inclusive a ONU tem condições de intervir nesse caso para proteger direitos humanos, para proteger minorias político-culturais e para, se for o caso, condenar, vamos pensar aqui no Tribunal de Haia ou no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, para condenar exatamente governos, lideranças, grupos genocidas, ok? Então, tanto isso no nível internacional, tem essa possibilidade, quanto no nível nacional, as nossas legislações, o nosso Estado democrático de direito, a separação entre sistema político e sistema judiciário, e nesse caso, a autonomia das instituições em relação aos grupos sociais. São estratégias para tentar se resolver essa desintegração, que, como eu disse, é uma característica, uma ameaça permanente às nossas democracias. E o que nós entendemos, em primeiro lugar, por desintegração? Vamos pensar aqui em termos de perda do caráter vinculante das instituições. As instituições deixam de ser reconhecidas, obedecidas e perdem a capacidade de imprimir normas, práticas, valores e dinâmicas em termos de socialização e subjetivação. Os indivíduos não as obedecem mais e não as reconhecem, em primeiro lugar, mais como poderes capazes de determinar as suas condutas ao longo do tempo. Uma outra característica da desintegração social diz respeito à erosão das tradições comuns, das leis, das normas, das práticas intersubjetivamente vinculantes e, nesse sentido, a quebra da reciprocidade. Então, vocês vejam, as instituições, em termos do processo de desintegração social, deixam de ser reconhecidas e obedecidas e deixam, portanto, de ter poder vinculante. As nossas tradições, as nossas práticas, as nossas normas, os nossos valores, os nossos símbolos em comum perdem validade ou enfraquecem em termos dessa validade. Então, os indivíduos e os grupos sociais já não se organizam em torno a eles, a partir deles, já não os obedecem. E, finalmente, na medida em que as instituições se enfraquecem e que as tradições normativo-culturais também se enfraquecem ou deixam de perder a validade, ou perdem muito da sua validade, não há mais reciprocidade social, porque a reciprocidade social ela depende de instituições fortes e idôneas que são reconhecidas pelos sujeitos sociais e depende, mais uma vez também, da validade e da integridade das tradições culturais. Ou seja, a reciprocidade depende de que todos e cada um consigam reconhecer-se mutuamente como iguais em termos relevantes e conferir, a partir desse reconhecimento mútuo, direitos, práticas e princípios que são consentâneos. E essa reciprocidade depende, no caso também, de que as instituições fiscalizem e de fato garantam que quando há quebra da reciprocidade possa haver a punição recíproca e a recompensa recíproca, no caso para aquele e aquela que foram vítimas, no caso, né? Então, isso é muito importante. A desintegração social, ela emerge quando as instituições já não funcionam bem ou sequer funcionam, e quando as tradições culturais e normativas em comum perdem validade intersubjetiva, perdem validade subjetiva ou são enfraquecidas, ok? E nesse sentido, os indivíduos e os grupos estão jogados ao Deus dará em um conflito recíproco, aberto e imediato, ok? Aliás, vejam, isso é muito interessante, que as instituições e as tradições em comum servem como
poder vinculante, mas também como princípio mediador, em particular no caso das instituições. As tradições integram os indivíduos em torno a compromissos recíprocos, em torno a normas, símbolos, práticas e, mais uma vez, direitos e deveres recíprocos, e as instituições fiscalizam e servem como mediadoras da intersubjetividade e da relação entre os sujeitos e os grupos morais. Então, na medida em que instituições não conseguem mais fazer mediação, seja porque são seletivas, seja porque simplesmente se corromperam, seja finalmente porque não conseguem mais funcionar em termos autoestruturais, e na medida em que as tradições culturais já não conseguem garantir que os indivíduos e os grupos se reconheçam uns para com os outros, uns frente aos outros, e se vinculem às instituições, quando acontecem esses dois processos, e eles em geral são correlatos, nós temos então exatamente a destruição da reciprocidade, a fragilização da reciprocidade e, mais uma vez, então, o conflito aberto, imediado e imediato, em que as instituições e essas tradições culturais comuns simplesmente não têm mais eficácia, simplesmente não conseguem mais fazer mediação, resolver e aclimatar os interesses e a diversidade social. Então vocês vejam que nesse caso nós temos uma desagregação social, uma desintegração social, para nos mantermos atentos e focados no título da nossa nona lição, cada vez mais acelerada. Uma desintegração social que, por inépcia, por crise institucional e por perda de validade das tradições em comum, fenômenos correlatos, acaba se amplificando ao ponto de colocar a própria sociedade em xeque, seja sob a forma de tendências regressivas, ok, cada vez mais violentas, vamos pensar aqui no fascismo, seja então sob a forma de pura e simples destruição da sociedade e, portanto, do seu apagamento histórico, do seu apagamento no espaço e no tempo histórico. A destruição, a desintegração social, nesse caso, ela leva, como eu coloquei aqui, me perdoem, estou usando aqui uma pequena colinha, porque eu já, em final de ano, estou muito cansado, mas como eu dizia, a desintegração social leva à destruição ou à fragilização da pertença comum, do sentido comum e das identidades partilhadas. Desintegração social desestabiliza e leva à destruição da pertença comum, do sentido comum, das tradições partilhadas e, como eu venho dizendo, das instituições intersubjetivamente vinculantes. Os indivíduos e os grupos, muitos indivíduos e muitos grupos passam a perceber o quê? Que já não são mais respeitados nos seus direitos, de que já não há mais reciprocidade para eles frente às instituições e frente a outros grupos hegemônicos, de que eles estão excluídos, abandonados, e de que sofrem violência seletiva. Vamos pensar aqui no racismo estrutural, na violência contra mulheres, na violência contra a comunidade LGBTQIA+, na violência, mais uma vez em termos de racismo estrutural, contra povos negros e povos indígenas, ou mesmo na questão da corrupção institucional. Estas questões, na medida em que elas se intensificam e se consolidam e não são resolvidas institucionalmente, levam esses indivíduos e os grupos a perceberem que as instituições não funcionam. E não só não funcionam, como estão direcionadas à promoção seletiva de outros indivíduos, de outros grupos e de outros valores, permitindo, inclusive, em muitos casos, a corrupção. E isso, inclusive, num contexto de miséria, violência, desigualdade social cada vez mais ampla. Nós percebemos, ou muitos dos grupos também percebem, diante de todas essas condições, nessa situação de que há uma situação de abandono, de que há uma situação de violência, de que há uma situação de invisibilização, que, como eu venho dizendo, são causadas pelas instituições e não conseguem mais ser resolvidas pelas instituições, ou são resolvidas de modo muito deficitário. Então isso, ao longo do tempo, acumula uma situação de descontentamento, de desagregação dos sujeitos dos grupos sociais, que levam, como eu venho dizendo, a essa perspectiva de desestruturação ampla das instituições, de desestruturação ampla da sociedade. Então, a ineficácia das instituições aqui e a perda de validade das tradições comuns são os principais efeitos, ou são as principais causas, melhor dizendo, né, da desintegração social, que é então o seu efeito direto. Então vocês vejam, o que é que estabiliza, a partir desse diagnóstico, o que é que estabiliza uma sociedade, o que estabiliza a convivência social, os processos de subjetivação e de socialização. Subjetivação porque socialização, socialização porque subjetivação. O que estabiliza são as instituições, e são essas tradições normativo-culturais comuns. Okay? Então é por isso que a reforma, a correção dos processos de desintegração social, em primeiro lugar, exige correção institucional, reformismo institucional, solidificação, maturação de novas tradições culturais, de novos acordos normativo-políticos
que se refletem mais uma vez na maturação das instituições. Então, é sempre muito importante que nós prestemos atenção incisiva nas instituições, porque são elas que garantem a integridade das nossas práticas, dos nossos valores, a efetividade da reciprocidade social e então o reconhecimento e a universalização de direitos, de processos igualitários, de uma situação de igualdade mínima naqueles aspectos relevantes entre os diferentes sujeitos e grupos sociais, a fim de que se evite essa tendência de consolidação da desintegração social e então de destruição das instituições, de destruição das tradições comuns e, em última instância, de destruição da própria sociedade. Ok? Um grande abraço. Lolete! Nome João? Tá aqui, ó. Tem que mandar carregar mesmo, tá? Obrigado.